Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Hoje, uma sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Satisfação estar de volta com você, mais uma vez ao vivo aqui no programa Opinião, não é? Muito bom mesmo, de verdade, estar aqui com você ao vivo mais uma vez. Nesta sexta-feira a gente vai ter mais do que uma entrevista, a gente vai ter uma aula, não é? Com a professora Fabiane Matos, que é advogada, e que vai discorrer sobre vários assuntos, especialmente o superendividamento. Superendividamento. Então, eu sei que muita gente se encaixa nesse universo de perfil, não é? E fique bem atento que tem muitas dicas preciosíssimas. Eu sempre faço questão de quando eu busco agendar a entrevista aqui para a Opinião, a gente sempre busca o lado serventil, né? O lado servente, o lado que a gente possa realmente levar a informação agregando valor ao conhecimento das pessoas que assistem, né? Então, é um programa de serviço, porque quem hoje não tem dívidas, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas tem, porque a gente vive meio que não para de girar essa roda, né? Então, por isso, porque estamos no começo do ano ainda, eu convidei a gloriosa Fabiane Matos para vir falar com você. Lorenberg pensa que é com ele, não é com ele, não é comigo, é com você, telespectador do programa Opinião, que a advogada Fabiane Matos vai estar conversando, respondendo, obviamente, aos nossos questionamentos aqui, evidentemente ao seu, que 999322529 é o WhatsApp para você fazer isso. Então, fique bem à vontade, porque está no ar o programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, como é que está o seu superendividamento? Se você falar que você não tem dívida, aí pronto, eu vou falar que eis aqui o único que eu conheço na face da terra. Que não tem dívida. Que não tem dívida. Então esse não será eu, viu? Não, não serei eu. E quem que não tem dívida, não é, velho? Todos nós temos dívida, alguns mais, outros menos, outros já perderam. Eu vi um ditado antigo, né? No interior tem muito disso, que a dívida é igual uma bola de neve, né? Uhum. Vai rodando, rodando, e você tem cada vez maior e você não consegue mais controlar. Verdade, isso é verdade. Uma bola de neve. Tem os católicos principalmente, têm o Pai Nosso como principal reza, vamos chamar assim, não é? Eu sou católico, mas antes de qualquer coisa, sou cristão. O Pai Nosso tem lá, muita gente lá no meio troca um pouquinho, perdoai nossas ofensas, para perdoar as nossas dívidas. Você que está assistindo provavelmente já ouviu ou até praticou isso, né? Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E ali tem perdoai nossas dívidas. Muita gente usa isso, muita gente mesmo usa perdoar nossas dívidas. Essas dívidas que são citadas na oração não são necessariamente dívida de dinheiro, de contrair, comprei, alguma coisa. Às vezes é uma dívida, pisei na bola com você, eu traí você, eu magoei você, é uma dívida que eu tenho, né? Então, e às vezes nem é com você, é com... Mas enfim, doutora Fabiane, bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de eu fazer a primeira pergunta, ao cumprimentá-la, eu gostaria que a senhora dissesse, a Fabiane Matos é advogada, tem um escritório que a senhora atende, que é Fabiane, que é Matos Laranjeira, não? Não. Limoeiro. Limoeiro. Tá vendo? Estou trocando tudo, já comecei com dívida aqui. Matos e Limoeiro. Matos Limoeiro Advogados. Matos e Limoeiro Advogado. Tem nada a ver com Laranjeira, Lorenberg. Você colocou aqui, mas... Mentira, não colocou nada, não. Foi eu que confundi as coisas mesmo. Então, Matos e Limoeiro Advogados é um escritório que está estabelecido em Cuiabá, que fica ali no bairro Araés.
No Araés. Isso. Na Rua Tenente João Batista Leite, no número 129. Perto da onde ali, no Araés, ali, que eu já passei por várias vezes, perto... Bem em frente à Igreja Adventista. Eu sei. Lembrei onde que é o Matos e Limoeiro Advogados. Fica ali no bairro Araés. Não fica longe daqui, não. Nós estamos aqui no glorioso bairro Alvorada, então pegando reto aqui. Então, se você tem alguma dúvida aí, daqui a pouquinho eu vou passar o Instagram, vou pedir para deixar o Instagram dela, os contatos, para que você possa dirimir mais dúvidas. Mas antes de você dirimamos, ó, o meu português, hein? Dirimamos as nossas dúvidas aqui. Quando é que eu estou, que me classifica como superendividado, doutora? O que torna uma pessoa superendividada? A partir de que momento, nego, você é superendividado? Primeiramente, boa noite, né? Trazendo aí bastante informação, serviços que realmente possa trazer uma diferença para a sua vida. Então, esse convite eu agradeço e, com a nossa experiência, trazer aqui o máximo possível de esclarecimento para a população, que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Bom, a primeira coisa que toda pessoa tem que ter em mente é realizar quanto eu ganho por mês, qual é a minha renda mensal. Muitas pessoas acham que a renda mensal dela é o salário bruto, mas não é. Hoje, quando nós falamos em renda, nós temos que retirar do valor bruto os valores que são de encargos legais. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se forem servidores públicos, eles já têm os valores retidos na fonte, tanto os servidores públicos quanto seletistas. Uhum. Eles têm o imposto de renda retido na fonte, eles têm a contribuição previdenciária retida na fonte. Então, o salário dele, o subsídio dele mensal, não é o que ele está lançado lá, mas sim o subsídio, o salário bruto, menos os encargos legais. É o líquido, então. Estamos falando do líquido. Exatamente. Mas o que acontece? As pessoas hoje, quando elas vão efetuar alguma compra, elas vão adquirir alguma coisa, ela não leva em consideração esses encargos que são descontados, que às vezes são de grande monta, e que ele faz uma diferença na parcela que você vai assumir no seu pagamento mensal. E isso acaba estourando o orçamento mensal da pessoa física. Então, isso é muito importante levar em consideração. Quando nós vamos calcular se a pessoa está no plano de endividada ou superendividada, nós vamos calcular como que está o mínimo existencial dela. Pegando o salário líquido dela, tirando 30%, ela tem um valor X de parcela que ela pode assumir por mês. Uhum. Então, aquilo ali, se ela tiver dentro dos 30%, ela está endividada. Por quê? Porque além das parcelas que ela assumiu por mês, ela ainda tem o quê? Ela tem os encargos das despesas fixas mensais. Uhum. Então, ela tem água, luz, supermercado, prestação de casa, prestação de carro, todas as dívidas que para as despesas mensais dela. Então, se ela tiver com os 30% comprometido, nós vamos verificar que ela ainda está no patamar de endividado. Agora, se ela passou disso, se ela tem as despesas fixas mais
encargos de parcelas mensais acima de 30% do salário líquido dela, ela já começa a entrar no estado de superendividado. Então, essa é uma maneira da pessoa identificar a situação dela. Se ela está endividada ainda ou se ela já está no estado de superendividamento. Levando em consideração que se a pessoa tem uma parcela de veículo e ela está pagando, se ela tem uma parcela de imóvel e ela está pagando, isso não é considerado dívida, isso é considerado investimento. Portanto, isso não entra dentro do nível de endividamento dela, mas sim dentro das despesas fixas mensais que ela possui. Então, o mínimo, o 30% é mínimo, o que você falou mesmo? Mínimo... De 30% do salário líquido. Mas tem um termo lá que é mínimo... alguma existencial. Coisa. Mínimo existencial. O mínimo existencial, então, vamos fazer uma matemáticazinha bem básica aqui, antes de passar para o meu glorioso professor Lorenberg. Eu ganho R$1.000. R$1.000. Então, desses R$1.000, o mínimo existencial chama? Exato. O mínimo existencial, eu tenho condições de fazer comprometimento, eu tenho que reservar 30% desses R$1.000, eles têm que ser invioláveis do ponto de vista de que eles, os 30%, terão que garantir minha alimentação, tem que garantir a minha água, luz, o transporte, enfim. Esses 30% são aquilo que diz, inclusive, os direitos humanos, né? Os direitos da pessoa humana, de ter que... Os outros 70% que seriam aqueles com os quais você poderia fazer o endividamento. E aí, muitas pessoas acabam se excedendo, né? E acabam entrando, inclusive, nos 30%. Nós temos hoje pessoas que estão negativas. Ou seja, ela tem as despesas fixas, ela tem o comprometimento de desconto na folha de pagamento diretamente e ela ainda tem os descontos diretamente na conta bancária dela. Exato. Fora os cartões de créditos que ela ainda tem de várias bandeiras. Entendi. Eu vou esticar essa cordinha um pouquinho daqui a pouquinho, mas eu quero chamar Lorenberg antes, porém, para fazer sua participação inicial. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, todos nós vamos ganhar e ganhar muito com a sua presença aqui. Inicialmente, eu gostaria de uma reflexão da senhora. Eu estive olhando um site recentemente e esse site me chamou a atenção pela afirmação que fez. O site é Matos Filho. Ele diz o seguinte: o Desenrola Brasil deu força à aplicabilidade da lei de superendividamento e as ações de combate a esse problema. Ou seja, trocando em miúdos para o amigo entender, a medida provisória 1176 de 2023 do governo federal, que nós chamamos de Desenrola Brasil, ajuda e reforça e fortalece a aplicabilidade da lei. Para a reflexão da senhora, eu vou trazer mais 2 dados aqui que eu encontrei. De julho a dezembro de 2023, foram negociados 3,33 milhões de contratos com diz respeito ao Desenrola Brasil. Até março de 2024, 14 milhões de consumidores já tinham sido beneficiados pelo Desenrola Brasil. E aí eu gostaria muito de ouvi-la. A senhora concorda com aquela frase inicial que eu encontrei, que o Desenrola Brasil deu força à aplicabilidade da própria lei? Bom, opinião pessoal, jurídica e de experiência em 20 anos de advocacia bancária. Aliás, eu saí de banco para advogar contra banco.
Então, assim, é a minha casa, foi a minha casa. Então, é a minha zona de conforto. Na minha opinião, na minha simplicidade, minha análise muito simplista da situação, eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, que o Desenrola Brasil foi um crime contra o consumidor brasileiro. Crime por quê? Porque pelo seguinte, o Desenrola Brasil, ele levou em consideração as dívidas bancárias vamos supor, eu vou pegar hoje uma instituição que mais traz prejuízo ao consumidor, que é o Banco do Brasil. Muitas pessoas acham que os bancos privados são os que trazem maior prejuízo para o consumidor. Não. Hoje, o que nós temos de maior prejuízo para o consumidor chama-se Banco do Brasil. Explico o porquê. Porque ele é detentor da folha de pagamento de todo o servidor público do país. Então, o que isso significa? Que o servidor público acaba não tendo opção. O servidor público não tem opção. Todos os dias eu tenho atendido casos que são um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque o Banco do Brasil, ele faz uma coisa chamada composição de dívida. Ou seja, você tem lá 2 dívidas de cartão de crédito, um empréstimo pessoal, mais 3 consignados, e assim por diante. Vamos supor que você tenha 6 dívidas lá. Ele pega esses 6 contratos seus, independente da data e prazo que você tenha para terminar de pagar, independente da taxa de juros que você pegou no início, faz uma composição de dívida e faz uma nova dívida daquilo ali. Mas isso não é bom para o consumidor? Não, porque... Ele vai ter 6 dívidas agregadas e sobre aquelas dívidas será inserido um desconto ou algum tipo de vantagem para a negociação. Ele não vai estar na vantagem? Qual é a vantagem que o banco vai dar para você numa composição de dívida? Eu pergunto para a senhora. Renegociação ou refinanciamento? Renegociação, ele vai o quê? Você vai perder o que você pagou, vai fazer um novo contrato com taxa de juros ao dia. Mas se a taxa de juros for menor que aquela que ele vinha pagando, não torna-se uma vantagem? E a taxa de juros que ele já pagou nos contratos anteriores? E se houver o subsídio do governo, por exemplo, né, para amortizar esse juro a ser agregado ali? Pois é, mas aí vem um grande problema. Esse subsídio do governo tem que ser tirado de algum lugar. É matemática. Matemática é uma coisa linda, não tem como... não existe um buraco negro. O que nós estamos vivendo é justamente isso. O superendividamento, ele tem aumentado porque as pessoas, no desespero delas, elas fazem loucuras. Entendi. Não, eu entendi perfeitamente a sua explicação. O que eu estou problematizando para que as pessoas possam entender o fio da meada. As pessoas não devem refinanciar dívidas. As pessoas não devem renegociar dívidas. As pessoas precisam aprender hoje, na atual situação que nós estamos vivendo, da alta do dólar que está aí, a galope, porque esse ano, desse ano para o ano que vem, vai bater R$7 o dólar. Está todo mundo falando isso aí. Então, não, isso é projeção matemática do mundo inteiro. Então, o que acontece? A taxa de juros vai disparar. Então, se ficar renegociando, a coisa vai ficar muito pior. Mas me perdoe a minha interferência, mas até para ajudar o amigo telespectador, porque eu não entendi até agora a sua afirmação de que o Desenrola Brasil foi um crime. Eu ainda não entendi.
Porque eu vou provocar a senhora e provocar sempre no bom sentido. Não, nós estamos Na aqui para década de isso. 90, desde 1990, houve um processo de endividamento do Brasil, do brasileiro, de uma forma geral. Aliás, no mundo todo, desde a década de 90. Professor, Isso começou com o quê? Então, eu também vou lhe provocar. Não, mas- O nosso endividamento começou com o quê? Você compra crédito ainda que não tenha patrimônio para cobri-lo, Sem lastro. Nós, sem lastro nenhum. nós compramos Quer dizer, dinheiro sem lastro. sem lastro nenhum. pra O banco, pagar. para o banco, é muito mais favorável que haja devedores do que credores para o banco. Porque senão ele não sobrevive, ele não ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro fazendo dinheiro. Então, desde a década de 1990, nós estamos buscando, estou falando nós de uma forma geral, buscando crédito. E isso vai aumentando, esse aumentando. Eu falei logo no começo, quando o Paulo me provocou, que é uma bola de neve e de fato o é. Se você tem o controle sobre essa dívida que a senhora falou de 30% e etc., se você tiver o controle, tudo bem. Mas daqui a pouco, se você perde o controle, essa bola de neve não tem mais como segurar. E aí você precisa, de alguma forma, pegar uma tábua de salvação. Eu estou provocando a senhora. Uma tábua de salvação para continuar sobrevivendo. E essa sobrevivência é sempre questionável, porque você não tem como sustentar essa bola de neve que está aqui. E aí o que fazer? A senhora falou bem assim, olha, o Desenrola Brasil, apesar desses números que são expressivos, você falou, é um crime, mas eu ainda não entendi Agora, eu onde tive- está o Peraí, crime. Eu vou colocar ordem na casa aqui, porque eu também quero saber de tudo isso. Só que eu não quero cometer a injustiça de interromper no meio da resposta, porque eu tenho um intervalo comercial para pagar agora. Se eu não pago, aí me vem uma problemática aí. Alguém vai me Vai ter, me vai ter uma cobrança de fatura. vai me degolar. Vou ficar muito mais super endividado, vou pedir dinheiro emprestado para o Lorenberg, que ganha bem, aí não vai dar certo. Só que uma resposta eu já poderia até antecipar aqui, do ponto de vista muito pessoal, viu? Sobre a É problemática. pessoal a resposta, é muito pessoal. A minha resposta é que o que ela chamou de buraco negro, eu falo que não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Alguém vai pagar, não é? Por mais que haja, que se houver subsídio, se não houver, alguém vai perder, no caso as empresas, alguém vai ganhar, o consumidor deve ganhar, mas aí quem que vai pagar? Alguém vai pagar. E nós vamos pagar isso nos impostos, nas taxações, tem um cara chamado Taxade aí também. Olha só, a opinião vai dar um tempo e volta já em 1 minuto e meio. Esse provocador aqui fez uma colocação e a nossa convidada vai responder já, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta aqui ao programa Opinião, na sua TV Pantanal, canal 22. A Flaviana está assistindo ao programa lá também, diz que tem dívida e não sabe como pagar, porque está desempregada e fica difícil, né? Flaviana, obrigado aí do bairro do Porto. O Joaquim também está acompanhando a gente lá no PR90. Solange do CPA1. O que mais, gente? Tem uma turma aqui. Daqui a pouquinho eu leio com mais tranquilidade, porque o Lorenberg deixou uma pergunta aqui, rapaz, no bloco anterior, a nossa entrevistada aqui, a Fabiane Matos, professora, advogada, Fabiane Matos, falando sobre superendividamento. A doutora Fabiane foi falar aqui do negócio do Desenrola Brasil, que é crime e tal. O Lorenberg já falou, não, por quê? Por quê? Não, não é crime, não. No meu entendimento, que seja bem claro, que no meu entendimento, eu vi muito prejuízo a várias pessoas, que agora que está vindo as consequências. Então, vamos esmiuçar a pergunta, então, esmiuçar a resposta sua, então, por favor. Prejuízos tais como, enfim, o Lorenberg disse que quer entender um pouco essa posição sua. De que forma, então, a senhora explicaria de forma mais clara, até para que ele possa entender? Imagino que, assim como ele, outras pessoas também. Eu, particularmente,
pelo que eu entendi da sua explicação, eu concordei com um bocado de coisa que a senhora falou aí, né? Mas eu queria que a senhora fizesse uma explicação. Dentro dessa estimativa que você passou aqui, professor Lodenberg, tem que se analisar uma coisa. Quantas pessoas dessa estimativa, que foi apresentada em números, foram dívidas que foram perdoadas? Porque dentro dessa estimativa, houve uma gama muito grande, vamos colocar aí de 60% quase, que foram dívidas perdoadas, em razão do valor e em razão até mesmo dessas dívidas já estarem prescritas. Ou seja, são dívidas que não poderiam ser mais cobradas. Então, dentro disso aí, eu tenho uma visão que isso teria que ter sido separado para apresentar essa estimativa, porque realmente o Desenrola Brasil, qual foi a parte que resolveu o problema do consumidor endividado, super endividado? Porque nós temos dois tipos de pessoas. Nós tivemos aí 3 tipos de personalidades jurídicas que foram beneficiadas. Nós tivemos a pessoa física, nós tivemos pessoa jurídica e nós tivemos a pessoa rural. Uhum. Então, isso tem que ser dividido até mesmo por personalidade jurídica. Eu não posso dar uma estimativa de valor para 100%. E venho com um detalhe muito sério. Semana passada, a Associação Brasileira do Agronegócio entrou com uma ação contra o Banco do Brasil por elevar a dívida do agro, do pequeno agricultor ao grande agricultor. Ou seja, o desenrolou. Mas aí o que aconteceu? Se descobriu que olha o detalhe, e se ninguém... até mesmo peço aqui aos telespectadores, fazendo uma provocação no ar, né, até mesmo do assunto, quem aqui tem conta, eu vou ser específica, vou pegar mais no pé do Desenrola, quem aqui tem conta no Banco do Brasil que para fazer um empréstimo, para fazer uma renegociação, para fazer um refinanciamento, não teve que fazer um seguro de vida, comprar um produto... Venda casada. Uma venda casada. Ou seja, o que eu tive de... Qual é a negociação que eu tive se eu tive que adquirir um outro produto do banco? Qual a vantagem que você obteve enquanto cliente, não é? A senhora falou Banco do Brasil, você vai continuar a sua explicação já, só vou fazer um adendo aqui. Foi o Banco do Brasil que faz isso, de fato, mas todos os bancos fazem isso. Pede talão de cheque, pede cheque especial, tá lá. Mas aí nós temos aqui um seguro não sei o quê, não sei o quê, um seguro não sei das quantas, e lá vai você, tá doido, precisando, não é, do crédito lá. Aí o gerente enfia um bocado de coisa lá, uns penduricalhos, você acha pouquinha coisa, mas ao longo do tempo você vai ver a diferença que vai fazer. Então, todos os bancos praticam isso. Olha só, essa semana eu atendi um cliente, aposentado, que está devendo 3 parcelas da sua Unimed, 3 parcelas da sua Unimed, mas quando eu fui olhar o extrato bancário dele, ele tinha 6 seguros de vida.
pequenininho. Somando os 6 três, segundos. dava R$ 1.746. Aí. Vai entender. E aí, E assim... ele nem sabia o que era isso. Ah, doutora, eu assinei Aí ele lá porque falava, precisava... não sei, falou que tinha que fazer para poder fazer esse outro aqui. Ou seja, uma pessoa que ganha salário bruto de 18 mil está recebendo um líquido de 3.800, tem que ser avaliado muita coisa ali. Porque quando os bancos não estão conseguindo fazer empréstimos direto na folha de pagamento, eles vão para a conta corrente. Então, isso é gritante. Então, eu te rebato a pergunta. Desse número que você passou, o que foi pessoa física, pessoa jurídica e pessoa rural? E dentro disso, o que foi dívida prescrita e o que realmente foi de quitação de débito? Olha, você que está assistindo ao programa Opinião Agora, estamos falando aqui, estamos debruçados sobre a Lei 14.181 de 2021. Lorenberg trouxe aqui uma questão. Não. 14.181 é a lei do superendividamento. A lei do desenrola é outro. É Não, uma anterior. pois é, mas eu ia não pode misturar o desenrolar nem com superendividamento. São duas coisas diferentes. Doutora, eu ia molhar o bico agora. Estamos debruçados sobre a Lei 14.181, que é do superendividamento, ponto. Lorenberg, dizia eu, trouxe aqui a questão do desenrola, que é algo que veio 2 anos depois, em 2023. E aí Lorenberg provocou, e provocou no bom sentido, e a doutora respondeu aqui, de acordo com a opinião dela, e assim, a discussão é saudável nesse sentido. O bate-bola... Ela trouxe você tem essas informações aí, do que é rural, do que é... Não. Tá vendo? Jogar esse número lá... Não, mas a questão não é essa. A minha pergunta foi uma só. De acordo com esse site de especialistas, inclusive advogados, a imensa maioria deles, afirmam. Aí a minha pergunta. Mas é porque, às vezes... Deixa eu terminar, por favor. Oh, perdão. Mas você já tinha feito essa pergunta já também, né? Mas ela mudou um pouco a direção. A minha pergunta era uma só. Não sou eu que estou afirmando. São os autores desse site. O Desenrola Brasil deu força à aplicabilidade da lei de superendividamento e as ações de combate a esse problema. Foi essa a minha pergunta. Certo. Eu respondi com toda clareza. Na minha opinião, eu não concordo. Como advogada e especialista, eu não concordo. Foi o que eu entendi, que a senhora porque não concorda. matematicamente falando, porque eu não trabalho só na parte técnica jurídica, eu trabalho na parte técnica contábil, matemática. Eu conheço esse escritório do colega. O colega, se o senhor puder voltar lá, ele advoga mais para empresas. Então, a situação de empresas é muito diferente da situação de pessoa física e da situação de pessoa rural. Então, é por isso que eu estou te falando. Tem que analisar conforme o contexto que ele está apresentando. Doutora, eu vou estender um pouquinho mais, ampliar um pouco mais a conversa, para a gente sair entre aspas, também do desenrola, né? Vamos desenrolar. Não consigo desenrolar porque eu vou ter que abordar um assunto aqui que é o seguinte. Antigamente, e num passado não muito distante, a pessoa idosa, o Estatuto do Idoso, meio que proibia se negar crédito aos idosos, não é? Depois, salvo engano, dessa própria lei 14.181 de 2021, já se pode negar crédito, não é? Com
essa perspectiva de que ele não possa comprometer aqueles 30% dos quais a senhora falou agora há pouco. Então, hoje, a senhora vê avanço nisso, pelo menos nisso, porque a pessoa idosa, que tinha todo, né, e tinha essa previsão realmente, mudou-se alguma coisa pelo que eu andei lendo sobre esse aspecto da contratação de crédito, por exemplo, né? Como que a senhora avalia hoje, sob a ótica da pessoa idosa, a lei do superendividamento? Olha só, a questão da lei do superendividamento ela é muito interessante porque no Brasil não existia até a lei do superendividamento, não existia uma forma de uma recuperação judicial da pessoa física. A recuperação judicial, ela só existia para a empresa no Brasil. Em outros países nós temos esse sistema. A pessoa física, ela pode pedir uma recuperação judicial do financeiro dela. Certo. Né? Então, nós não tínhamos isso. Agora, com a Lei 14.181, nós podemos, através da ação do superendividamento, entrar com esse pedido. Ou seja, só que não é o termo recuperação judicial, é uma repactuação de dívidas. Ou seja, eu não vou nem refinanciar e nem renegociar. Então, com respeito ao idoso... sim. Tá? Já ia cobrar aqui. Com respeito ao idoso, o idoso ele é muito assediado. Muito. Ele é muito assediado. Marketing, telemarketing, aquela propagandaiada toda hora bipando, e aí aproveita da leiguice ou daquilo que aqueles que são desprovidos de conhecimento, alguém de bom de lábia chega lá e já enfia um bocado de coisa no idoso. Pois é o que acontece, aí enfia seguro, aí vai um pique daqui, um seguro de lá, e aí no final do mês ele não consegue pagar. E uma coisa que era importante o idoso conseguir colocar na folha de pagamento dele, que é o desconto do plano de saúde em folha de pagamento, eles às vezes não conseguem. Então, no caso que você falou, é difícil falar isso, é muito difícil falar isso, é até... polêmico, né? Polêmico. Como que você vai tirar do idoso o direito dele fazer empréstimo? Muitas vezes é para pagar medicamento, para fazer alguma coisa específica. Mas nós também temos que ir para duas outras vertentes. O abuso familiar, tá? É uma realidade muito séria. O abuso familiar é muito grande. E nós também temos uma falta de total conhecimento financeiro, falta de organização financeira. Então, como que você vai explicar isso ali para ele, falar para ele que ele não pode ir lá fazer uma compra para a casa dele, para a casa dos filhos, para a casa dos netos, porque ele tem que ver quanto que é a farmácia dele. Então, realmente isso precisa de políticas públicas ou de uma... Orientativas, né? Eu acredito que seja muito mais hoje de uma forma orientativa. Eu tenho... Mas cercear o direito dele, nós não temos esse... Não tem como, porque é ilegal cercear. É ilegal. E esse assunto, tem que ir para o intervalo começo, esse assunto, a gente aborda de forma indireta, obviamente, aqui no programa, sempre, desde sempre, quando a gente especialmente traz um defensor público da área do idoso, delegado, doutor Veloso veio aqui, da área do idoso, um promotor de justiça, doutor Perri, que vai vir aqui na próxima semana, está de férias, falei com ele hoje, também tem a bandeira do idoso. E esse tipo de procedimento, que é uma covardia que muitos filhos fazem com os pais idosos, de convencê-lo a enfiar a cara num empréstimo, enfiar a cara aí nessas negociações bancárias aí, se ferrar, porque alguém está de olho na ferpa do glorioso
papaizinho, mamãezinha, tio, enfim, do idoso, né? Então, nós estamos acompanhando isso sempre, e isso é sempre alvo de denúncia aqui no programa Opinião. E alertas também, como partem dessas pessoas que eu citei aqui, defensora pública, promotor de justiça, o desembargador lá, enfim. E vamos continuar sempre alerta quanto a isso. Eu gostaria de trazer um alerta de um Só novo pode fazer tipo esse alerta, de golpe. só pode fazer esse alerta. Pai, tem um alerta sobre golpe. Doutora Fabiane, porque tem um I e um E no final. Doutora Fabiane vai falar sobre esse novo tipo de golpe após o intervalo comercial, um instante só. Você viu que vazou aqui ela falando que essa pergunta vai ser perigosa, né? Paulo, mas que pergunta perigosa que é essa? Então você vai ouvir a pergunta perigosa que o Lorenberg vai fazer aqui para a gloriosa doutora Fabiane Matos, lá da Matos Limoeiro Advogados, ali no Araés, ali. O escritório está ali, montadinho ali. Lorenberg, por favor. Mas você gosta de uma confusão, né, meu amigo? Não, se vocês deixaram vazar lá a pergunta lá, o povo que está assistindo não tem culpa se vazou, tem que falar agora. Eu vou aproveitar o que disse a nossa telespectadora. Se eu sair fora um pouco do que ela disse, você vai me corrigindo, Paulo, porque você que leu a mensagem. Ela falou assim, olha, eu estou desempregada e cheio de dívidas. O que fazer para sair dessa... Aí o termo que eu usei... Para sair dessa arapuca, para o amigo que não sabe, arapuca é um termo antigo para pegar passarinho lá no interior, mas é mais ou menos isso, porque é uma arapuca de fato. A senhora há de concordar comigo, porque é uma situação que ela não vê mais saída. Então, no caso dessa nossa amiga telespectadora, que poderia ser uma outra pessoa também, o que fazer? Bom, olha só, eu vou partir do princípio da legalidade. Vou utilizar a Lei 14.181/01, que trata do superendividamento da pessoa física. Olha só, tudo que nós estamos falando aqui não trata pessoa jurídica. Pessoa jurídica, nem rural, somente pessoa física. Então, partindo desse princípio, o que dá para fazer? Dá para entrar com uma ação judicial de superendividamento para ela. Por quê? A ação de superendividamento, ela reza o seguinte, que se você estiver superendividado, nós podemos pedir uma liminar ao juiz para que suspenda todos os pagamentos por 180 dias. Ou seja, ela vai ter um lapso de 180 dias, ou seja, 6 meses, para estar buscando uma recolocação no mercado e, com isso, iniciar o pagamento dos seus credores. Tá? O que não pode entrar dentro desse plano de pagamento de credores? Quais são as dívidas que não pode entrar? Não pode entrar parcela de financiamento de veículo, parcela de financiamento de imóvel, pensão alimentícia, dívidas tributárias. Essas dívidas não podem adentrar o plano de pagamento. Então, essa pode ser uma luz para essas pessoas que estão nessa situação. Que tem um prazo de 5 anos, até 5 anos, ou ultrapassa esse limite? Os 5 anos é o seguinte, eu entro com uma ação hoje, peço a suspensão dos pagamentos por 180 dias, por 6 meses. Em 6 meses, os credores podem aprovar o plano de pagamento. Porque eu vou chamar o credor e vou falar assim para ele, olha, eu posso te pagar durante 5 anos
eu posso te pagar R$100 por mês dessa dívida aqui. Chamo o outro, posso te pagar dessa dívida aqui, eu posso te pagar R$200 por 5 anos. E assim sucessivamente. Vou chamar todos os meus credores e vou fazer uma proposta de pagamento. Detalhe, a minha proposta de pagamento não pode ser inferior ao valor da dívida inicial. Ou seja, se eu me propor a pagar a ele o valor da minha dívida inicial mais uma atualização, está valendo. Então, o juiz vai avaliar ali dentro do plano de pagamento, né, posteriormente, vai avaliar os cálculos ali e vai avaliar se aquilo lá é factível ou não. Vou te falar aqui uma coisa aqui. Os 5 anos é que ela tem para pagar, tá? O lapso que ela tem para pagar... Mais carência, né? 5 anos mais carência. Carência de 180 dias, prazo de 5 anos. Perfeito. Mais uma situação aqui que eu estou imaginando, só que com seu conhecimento é provável que consiga esclarecer a mim e eu acho que a outras pessoas que possam também ter a mesma dúvida. Se eu tenho... Como que eu posso explicar isso de forma mais clara, porque é tão técnico o negócio, mas assim, tem um dado que eu marquei aqui, deixa eu ver se eu consigo trazê-lo, porque com o dado estatístico, a gente consegue fazer com que... olha só, se eu contrato um crédito, né? Obtenho um crédito no banco e tal, obtenho um crédito no banco. Naquela conversa mole, que eles acabam... Aí eu consigo o crédito lá. Só que no meio do caminho existe uma pedra no meio do caminho. Essa pedra se chama um incidente, sei lá, desemprego, por exemplo, posso ficar desempregado, aí não posso honrar aquele compromisso. Uma situação imprevisível. Alguém morre na família, alguma doença, alguma coisa do tipo assim. Tem tolerância. Essa lei 14.181, na minha opinião, ela foi maravilhosa para o consumidor e terrível para os bancos, né? Não. Tem alguma forma de lidar com isso? Como é que faz? Na questão do cara que tem imprevistos lá, os incidentes. Tem isso. Mas nós aí temos um princípio... Mas não tem perdão, né? Tem que ter Não tem perdão. O perdão, não, só o governo. No desenrola. No desenrola. Então, o que nós temos dentro do direito um princípio chamado teoria da imprevisão. É imprevisto. Eu posso trazer para dentro do superendividamento da pessoa essa imprevisão e chamar esse credor ou esses credores justamente... A Lei 14.181, ela faz isso, entendeu? Ela te ampara trazer esses credores diante de uma imprevisão que você teve para uma mesa de repactuação de dívida. Se houver, então, deixa eu tentar ser mais claro aqui, se houver, então, já que temos a Lei 14.181, se eu lançar a mão dela, tem a lei que me resguarda, que me respalda, eu vou lá, eu tenho credores, Lorenberg, eu devo para ele, eu devo para a senhora, eu devo para aquele ali, eu devo para 5. Só que dos 5, 2 apenas topam e os outros 3 não topam. O que a lei diz a esse respeito, já que 3 não concordam lá? Eles vão ser obrigados a acatar a lei? Essa pergunta foi maravilhosa. Obrigado, Dorileu. Maravilhosa. Eu fiz uma pergunta maravilhosa aqui. Maravilhosa. Que eu não vejo ninguém perguntar. O que acontece? Eu tenho 5 credores. Se 3 aceitaram, os outros 2 vão ter que engolir de goela abaixo o plano de pagamento. Porque assim diz a lei. Porque assim diz a lei. Isso tem um termo americano chamado cram down, ou seja, goela abaixo.
Então, infelizmente, é uma forma de pressionar o credor a entrar no negócio, entendeu? Porque senão vai ficar um segurando o negócio ali e isso nunca vai acabar. Professor Lorenberg, eu gostaria que você fizesse a última pergunta. Logo, ela não pode ser longa, tampouco a resposta, porque horário de rede eu tenho que encerrar o programa daqui a 5 minutos. Mas muito rapidamente, eu acho que essa deveria ser a primeira pergunta do programa que eu viesse a fazer. O empréstimo consignado, mas eu gostaria que a senhora voltasse para o artigo 4º, inciso 1º do CDC, que fala exatamente sobre a vulnerabilidade humana, do consumidor. Lá vem pergunta de novo. CDC. Então, eu gostaria que a senhora observasse isso, o empréstimo consignado. Eu sou um servidor, faço esse empréstimo consignado, mas a senhora, como profissional do direito, levar em consideração esse artigo. CDC é Código de Defesa do Consumidor, por favor. Ela tem 3 minutos para essa resposta. Deixa eu ver se é 3. É 3 minutos para essa resposta. Vou levar em consideração a pergunta do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Em específico, servidor público, empréstimo consignado. Dentro da lei, a primeira regra, uma das primeiras regras da lei do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e da lei 14.181, que é a lei do superendividamento, é que a pessoa física, o consumidor, ela é obrigada a passar por uma educação financeira. E isso não está acontecendo. Então, o que leva à vulnerabilidade? Falta de conhecimento. Então, a política hoje pública que precisa ser implementada, é a efetiva educação financeira. E detalhe, eu deixo aqui uma dica para todos os consumidores, pessoas físicas. Entrem no site do gov.com. Tem muito curso de educação financeira. Ótimo. Bacana. Beleza. Vídeo simples, doutora, que vai ajudar muita gente. Beleza. O telespectador vai me crucificar vivo, né? Óbvio, né? Mas só falou de um golpe que estava tendo aí, que é um golpe novo. Eu prometi que ia falar sobre isso. Você pode dar uma pinceladinha sobre que golpe que é esse, que eu não posso estender mais do que 1 minuto aqui. Esse golpe é até muito interessante vir trazer para vocês, porque é um golpe que está sendo aplicado aonde a pessoa do servidor público... Gente, esse golpe está sendo em cima do servidor público. Ele é levado a fazer um empréstimo, fazer um consignado, tá? Pode ser qualquer um dos 2 tipos de contrato, ou consignado ou empréstimo pessoal, ou CDC, o terceiro tipo de contrato, aonde ele vai... O golpista está falando que ele vai investir esse dinheiro e vai ter uma rentabilidade de 10% mensal. Gente, isso não existe. É golpe. O golpista, ele paga a primeira, aí você empolga, traz mais um outro colega e está indo todo mundo. Ok. Denuncie. Denuncie. Alguém ligou te fazendo essa proposta. Denuncie. Pode denunciar que é golpe. Investimento, gente, só para fundos de investimentos, CDB, bolsa, pelo amor de Deus, corre desse tipo de golpe. Corre porque é golpe. Golpe está aí, cai quem quer. Denuncie se for o caso, viu? Fabiane Matos, muito bom tê-lo aqui. Obrigado de verdade. Seu Instagram é Fabiane Matos, como é que é? Fabiane E. Matos, com 2 T's, advogados. Fabiane Matos, advogados.
Isso. Vai lá e você vai ter um universo de informações. E ela é mentora também, ela dá mentoria para você, advogado, que tem aí, precisa de ampliar suas informações acerca desse tema específico. Fabiana é craque nisso, vai por mim que eu já andei bisoião lá, eu sei que as coisas lá funcionam realmente e faz todo sentido de ela estar aqui. A gente vai convidá-la mais vezes para vir aqui falar sobre o superendividamento e outras questões mais. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Beijo para a Royce, minha amiga, que trabalha com ela, que foi até que me indicou, me falou a primeira vez, eu fui atrás para ver se era realmente isso tudo. Era aquilo tudo e muito mais, né? Porque ela realmente é craque, conhece da coisa. Obrigado. Beijo, Royce, e um beijo para sua família também. Então, Lorenberg, a gente se encontra... Até segunda-feira. Pai, segunda-feira teremos aqui a doutora Jaqueline. Na verdade, eu não sabia que o nome dela era... olha... Eunice, né? Eu chamo ela de Jaqueline. A doutora Maria Ortiz também me falava que é Jaqueline. Aí eu fui ver que é Eunice Jaqueline de Costa Silva Chiruli. Ela é juíza de direito e presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados. Vai estar conosco aqui às 19h30 de segunda-feira, falando muito sobre a nossa AMAN e muito mais no programa Opinião. Bom fim de semana para você, viu? Se cuida. Foi beber, curtir um Bruno Marrone, curtir... Não dirija, fique prudente. Eu quero você inteira, segunda-feira, para que a gente possa estabelecer mais uma semana juntos. Que Deus te proteja, aonde quer que você esteja, tá bom? Fica bem, fica com Deus também.